Nos últimos meses, eu tenho feito uma série de vídeos a respeito de caixas acústicas, caixas de som. A intenção é mostrar a diferença entre os aparelhos de som antigos, os sons vintage, como se chama hoje, dos aparelhos novos. Que a diferença principal está justamente nos alto-falantes que se usa e nos amplificadores. Então, só para relembrar, para quem ainda não viu nossos vídeos, nos anos 70 os amplificadores eram fracos. Aí coisa de 15, 20, 30 watts por canal. Em compensação, os alto-falantes tinham alto rendimento. Então eles tocavam muito alto, mesmo com essa potência assim tão baixa. Quem é aí da minha geração deve se lembrar aí dos bailinhos dos anos 70, que eram festas em casas de família muito comuns, que eram animadas com vitrolas aí que tinham 10, 15, 20 watts por canal. E o som era ótimo, perfeito, não tinha problema nenhum. Hoje em dia, quando se fala em festa, as pessoas já pensam em amplificadores de 500 watts, 1000 watts, 3000 watts. A intenção dessa série de vídeos que eu tenho feito aí nos últimos meses é mostrar o processo de projeto e construção e teste de caixas de som, visando principalmente os aparelhos antigos, que não têm amplificadores potentes. Hoje em dia está muito difícil encontrar caixa de som para esses aparelhos mais fracos, porque os alto-falantes que existem hoje em dia simplesmente não servem. Você não vai colocar aí um woofer de 300 watts num amplificador de 15 watts. Não vai acontecer nada. Vai ficar um sonzinho parecido com o de um celular. Mas se você liga esse mesmo receiver numa caixa acústica feita aí há 40, 50 anos, com os alto-falantes adequados, o som é maravilhoso. Então a questão é como recriar essas caixas antigas com os recursos que a gente tem hoje. Porque nós queremos um bom som, mas também a gente não quer gastar muito dinheiro comprando alto-falantes extremamente poderosos que gastam muita energia e que o som, pelo menos para o meu gosto, não agrada. É claro que isso depende muito do tipo de música que você ouve. Quem curte um funk, um pesadão, uma disco music, gosta realmente daqueles graves que fazem o corpo tremer, que fazem o prédio inteiro tremer. Mas se você é adepto de um bom rock, de um pop, de uma MPB, de um samba, um pagode, sem dúvida, para os ouvidos que estejam um pouco mais treinados, o som antigo soa melhor. Entre todos os motivos, queria destacar aqui justamente esses dois. Os amplificadores, que eram diferentes, eram classe AB, ou classe A ou classe B, e não classe D, como se usa hoje em dia. E os alto-falantes eram absolutamente diferentes. A intenção dessa série de projetos e construções e testes que tenho mostrado nos últimos anos, tem a intenção de mostrar que é possível, sim, você conseguir um bom som dos receivers e amplificadores antigos, que são fracos em termos de potência, mas é possível você conseguir um bom som deles gastando relativamente pouco. Você não precisa comprar aí uma caixa de milhares de watts com subwoofers de 15, 18 polegadas. Não há necessidade. Até porque esses alto-falantes potentes que tem hoje em dia
são feitos para um outro tipo de música e para um outro tipo de ambiente. Se você quer simplesmente escutar os seus discos prediletos, principalmente LP, dentro da sala da sua casa ou no seu quarto, ou se você tem aí uma sala de música na sua casa, você quer simplesmente ligar o som e escutar uma música agradável, com bons graves, bons médios, agudos detalhados. Essa série de vídeos que eu tenho feito visa justamente atender essa necessidade. Eu estou aqui na nossa oficina com algumas caixas que são dignas de nota. A primeira delas é uma Polyvox, Vox 60, que é um representante muito bom aí das caixas de som que a gente tinha nos anos 70 e 80. Uma caixa absolutamente bem conservada, que tinha alguns pequenos detalhes que foram corrigidos aqui. Então ela ficou soando exatamente como nova, até porque ela tem os alto-falantes originais, perfeitos. Então é possível a gente avaliar hoje como essas caixas soavam nos anos 70, quando elas foram projetadas. Então eu vou usar essa caixa Vox 60 como referência de qualidade de som para testar as 3 últimas caixas que a gente projetou e construiu aqui na Áudio Clássico. Para que eu fizesse essa comparação, eu preparei aqui na nossa oficina um ambiente que simulasse uma sala de estar. Então nós vamos ficar aproximadamente a uns 2 metros das caixas de som e eu vou fazer a captação do som como se você estivesse sentado num sofá na sua sala. Esse é o local onde o teste foi feito. A ideia é simular um local de audição, uma sala de estar. Ao contrário de instalar isso aqui num estúdio, que daria um resultado perfeito, mas não é o que você vai encontrar quando escutar seus equipamentos. Do lado contrário dos equipamentos, então temos aqui onde seria o local que a pessoa ficaria para ouvir as músicas. Então o celular foi colocado aqui, nesse suporte, virado diretamente para as caixas. Então essa aqui é a visão que a gente tem do local do celular. Então, por que o celular foi colocado aqui? Que as pessoas poderiam falar, mas essa posição aqui não é onde a pessoa senta, a pessoa vai sentar com a cabeça mais para cima, e não aqui. É verdade, mas o que eu queria? Captar o som diretamente das caixas, em linha reta, e não o que seria aqui nessa altura, que seria onde fica a cabeça da pessoa. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, essa poltrona que foi usada, ela tem esse formato aqui em U, e ela é bem macia, bem almofadada. Então, os sons graves que saem ali da caixa vão ser captados pelo microfone, vão bater aqui nessa poltrona e vão ser amortecidos. Porque se não fosse assim, o que ia acontecer? Essa sala aqui é grande. Então o som grave iria sair ali da caixa, ia bater aqui na parede de trás, ia voltar fora de fase em relação ao microfone. Então ia ter um cancelamento dos graves. E eu quero que fique registrado na gravação exatamente o grave que saiu da caixa. Então é por isso que foi feito esse arranjo aqui. Ali nós temos os equipamentos que eu usei, o Receive 1260, o notebook, onde a gente vai reproduzir as músicas do YouTube, e embaixo as caixas que estão em teste. A caixa de referência é essa Polyvox, Vox 60 de 77. É uma caixa bem pesada, tem 15 quilos e 58 centímetros de altura. Aproximadamente 30 watts RMS
com um woofer de 10 polegadas. Essa caixa já foi mostrada no canal com todo o processo de restauração. As outras caixas que nós vamos testar também já foram mostradas no canal, tem vídeos para elas. Eu vou deixar os links aqui na descrição. A primeira caixa a comparar é essa Toshiba SS200 dos anos 80. Quando ela foi comprada, estava em más condições e foi toda restaurada e a gente aproveitou para fazer uma modernização, acrescentando o divisor de frequência, trocando o tweeter e acrescentando o revestimento interno, que deu um resultado muito bom. O alto-falante dessa caixa é o original dela, é um full range da Novik de 8 polegadas, aí também dos anos 80, que tem cerca de 20 watts RMS, assim como as outras caixas que foram testadas também. Como o tweeter dessa caixa é muito superior à da Polivox, eu ajustei o potenciômetro do tweeter para que o som ficasse o mais plano possível e ficasse o mais parecido possível com a caixa da Polivox. Mas as diferenças mesmo assim ficaram grandes, como você vai ver nos testes. A segunda caixa a comparar foi feita aqui na nossa oficina a partir de um alto-falante da Novik de 8 polegadas, que foi comprado novo, mas ele foi fabricado em 97. Ele também tem 20 watts RMS e foi montada uma caixa de 2 vias com o mesmo tweeter da caixa Toshiba, que é um tweeter piezoelétrico da Lesson. Da mesma forma, o ajuste de volume do tweeter foi regulado para que os agudos ficassem parecidos com a caixa de referência que é a Polivox. Porque se colocar o potenciômetro no máximo, ele vai ter muito mais agudos que a Polivox e a comparação seria injusta. A terceira caixa a comparar é essa que foi feita também aqui na nossa oficina, usando em cada caixa 2 alto-falantes de 5 polegadas ligados em paralelo, que seria mais ou menos equivalente a um woofer de 7,5 polegadas. Também foi montado aqui em 2 vias com um tweeter de cone de 2 polegadas, que não sei a especificação, mas ele foi retirado de uma caixa antiga aí, de um AIVA, de um conjugado AIVA. A potência também, o fabricante não especifica perfeitamente, mas eu acredito que seja em torno dos 20 watts RMS também. Essa caixa ela funciona em 4 ohms, mas para o objetivo dos testes que nós estamos fazendo aqui, isso não altera em nada. Esse é um comparativo dos tamanhos das caixas. A Polivox é a maior de todas, é a mais pesada, com 58 litros e 15 quilos. A Toshiba é quase do mesmo volume, porém ela pesa apenas 8 quilos, que ela é feita com uma madeira bem mais fina do que a Polivox. A nossa caixa artesanal com falante Novik de 8 polegadas também pesa 8 quilos e é um pouco menor, com apenas 43 litros. E a caixa artesanal com 2 falantes de 5 polegadas é bastante pequeno perto das outras, com apenas 23 litros e 4,5 kg. Apesar das diferenças de tamanho serem grandes, na qualidade do som, isso não chegou a afetar muito, conforme você vai poder ver nos testes. Mas existe uma limitação que é a potência máxima, conforme eu vou comentar no final do vídeo.
com as 4 caixas, o volume do receiver foi mantido mais ou menos a 1/3. O controle de graves e agudos foi mantido no meio e o loudness desligado. O volume, assim ao vivo, ficou praticamente igual entre as caixas. Muda, como você deve ter percebido pelo vídeo, a tonalidade delas. Apesar de eu ter tentado equalizar os tweeters, deixar mais ou menos igual, mas realmente a performance do tweeter piezoelétrico é bem superior ao tweeter original. O que não é de se estranhar, porque afinal de contas tem muitos anos de diferença entre as duas tecnologias. Então a primeira conclusão que eu posso chegar é que as caixas que a gente fabricou ou melhorou aqui, como é o caso da Toshiba, ficaram muito boas. Elas competem de igual para igual com um ícone aí do som vintage, que são as caixas da Polivox. E nós demos essa sorte de encontrar agora, tantos anos depois, esse exemplar da Polivox em perfeito estado, o que é de surpreender, com os falantes originais ainda funcionando e perfeitamente. Então foi possível comparar assim com bastante segurança. Então eu fiquei satisfeito de ver que as nossas caixas, os nossos projetos ficaram tão bons quanto a Polivox. Se a gente tivesse usado alto-falantes melhores, o resultado deveria ser superior também. São alto-falantes baratos ou muito antigos, como é o caso da Toshiba. Essa caixa com 2 falantes de 5 polegadas, esses falantes foram comprados no Mercado Livre, conforme eu já expliquei no vídeo que eu mostrei a caixa, e são alto-falantes muito baratos, aí de coisa de 40 a 50 reais cada um, que hoje seria o que? Uns 8 dólares. É muito barato para um alto-falante com essa performance. Agora, é importante observar o seguinte: a Polivox tem um som equivalente às caixas que a gente produziu. Porém, o volume máximo dela é muito superior. Então, se você aumentar todo o volume do amplificador, nesse que foi usado aí com 24 watts por canal, se você aumentar todo o volume do amplificador, a caixa Polivox suporta tranquilamente e fica um som digno aí de um salão de festas. Ao passo que as nossas caixas, elas não suportam toda essa potência, porque elas são mais fracas. Em compensação, em baixos volumes, as caixas que a gente produziu têm mais graves e agudos do que a caixa da Polivox. Então ela precisa de mais potência para entregar os mesmos graves. Então aí depende muito do que você pretende fazer com as caixas. Qual o volume que você costuma ouvir e o local onde você vai instalar e o tipo de música que você vai escutar com esse equipamento. A conclusão final é que não é preciso você gastar muito dinheiro para fazer uma caixa que funcione bem com o som vintage. O que precisa é você ter um alto-falante bom, de qualidade, de baixa potência, porém alto rendimento. E o importante é o projeto e a construção. Se a caixa estiver bem projetada, for bem construída, com todos os cuidados, conforme eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, o resultado final vai ser bom e vai atender perfeitamente, mesmo que você tenha um receiver aí antigo, com 15, 20 watts por canal, como é o caso aí dos famosos Gradiente S95, S96, 1050, 850, todos esses receivers vão ficar muito bons com essas caixas que a gente fabricou. Afinal de contas, esse era o nosso objetivo. E acredito que tenha ficado claro aí no teste que o objetivo foi atingido.